Crise nas Infinitas Terras humilha Vingadores Ultimato, mas também não é perfeito, tem um grande problema. Cadê os três Supermans ao mesmo tempo na tela? Será que o produtor mentiu? Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera! Ontem à noite teve a final do crossover Crise nas Infinitas Terras na CW, o maior crossover de série de super-herói da TV. E eu arrisco a dizer que humilha Vingadores Ultimato e eu vou dizer o porquê, todos os motivos daqui a pouco. Mas antes disso, apesar de eu ter gostado demais do crossover, uma coisa me fez falta e eu fiquei esperando o tempo inteiro. Fiquei esperando no episódio 4, fiquei esperando no episódio 5 e não aconteceu. Que foi, cadê a cena dos três Supermans ao mesmo tempo que Greg Berlanti, o produtor da série, afirmou que teria em entrevista numa TV. Bom, embora ele tenha falado isso na entrevista e eu tenha acreditado porque realmente ele falou isso, eu mostrei aqui pra vocês, ao terminar de ver o grande crossover, eu comecei a procurar na internet para saber o que foi que deu errado. Será que ele mentiu? Aí eu achei nos grupos das séries da CW pessoas dizendo que provavelmente o que ele falou foi mal interpretado. E aí eu comecei a ficar assim curioso, será que eu mal interpretei o que o produtor da série disse? E aí eu voltei no vídeo que ele colocou para ver os comentários, porque eu sou uma pessoa que fala português e entende um pouco de inglês, tá? E aí eu poderia ter cometido esse erro de interpretar errado. Só que ao ver os comentários, né, parece que esse vídeo não foi tão assistido, mas as pessoas que assistiram tiveram a mesma reação que eu. Então, para você ver, até pessoas que falam inglês interpretaram da mesma forma que eu. O que isso quer dizer é o seguinte, que provavelmente não foi má interpretação, mas possivelmente o próprio produtor se enrolou na forma de dizer isso. Talvez o que ele queria dizer ali é que haviam três Supermans em um episódio, mas ele disse que teria três Supermans em cena uma vez. Então pode ser interpretação? Na minha opinião, não foi má interpretação de quem viu a entrevista. Então o produtor, na hora de dizer a informação, não soube se comunicar de uma forma que todo mundo entendesse, tá? Então você pode ver aí nos comentários e é isso aí. Então, assunto encerrado, o produtor não falou da forma que deveria, falou algo que daria a entender que seria os três Supermans ao mesmo tempo em cena. Na realidade foi exatamente isso que ele disse, tá? Só que infelizmente não aconteceu. Então ele se enrolou nas palavras, beleza? Voltando pro crossover, cara, eu vou te dizer que esse crossover foi extremamente épico. Por ser um crossover de série de TV onde tem um orçamento muito limitado e um tempo muito mais limitado do que um filme geralmente leva de 9 meses a 1 ano a ser feito. E aí você tem muito mais tempo para fazer pós-produção, né? Que é a edição, efeitos especiais. E séries de TV já tem um espaço de tempo muito curto, até porque em 1 ano eles entregam 24 episódios, pelo menos nas séries da CW, que é onde o canal onde se passa todas essas séries de super-heróis passam. Então esse é o cronograma deles. Enquanto um filme leva cerca de 1 ano a ser feito, nas séries de TV, pelo menos as séries da CW, em 1 ano são entregues 24 episódios de 42 minutos. Dito isso, a gente tem um tempo de produção por episódio muito mais apertado, né, muito mais rápido para poder ser feito, e um tempo de pós-produção muito menor também, devido à data de entrega desses episódios, né? Já que é um episódio por semana, eles têm que estar pronto antes para que chegue ao ar, para que todo mundo possa assistir. Bom, agora que você já entendeu, já percebeu que é muito mais difícil fazer esse crossover na TV do que simplesmente reunir num filme com muito mais personagens, eu posso dizer aqui outros elementos pelos quais eu te garanto que o crossover Crise nas Infinitas Terras foi um evento muito maior do que o próprio Vingadores Ultimato. Mas antes de te falar, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu odeio Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato, pra mim, é o pior Vingadores de todos, tá? É o pior de todos. E o melhor pra mim é o Guerra Infinita. Guerra Infinita foi um filme que tinha tudo, tinha todos os elementos, tinha ação, tinha ritmo, foi épico, tá? Mas Ultimato jogou tudo isso fora. Foi um filme que não teve ritmo nenhum, só teve uma coisa que prestou em Vingadores Ultimato, que é a batalha final, quando tem um monte de personagens misturados. Beleza, aquilo ali foi legal? Foi, mas é a única coisa que presta no filme, porque o resto esculacharam Thor, esculacharam Hulk, e aquilo foi ridículo. Eu odeio Vingadores Ultimato. Ah, Pedro, então você odeia Vingadores Ultimato. Então você está querendo dizer que Crise nas Infinitas Terras é simplesmente melhor porque você não gosta de Vingadores Ultimato? Não exatamente. Do ponto de vista de gostar, de simplesmente falar, caraca, muito foda. Eu gostei muito mais de Crise nas Infinitas Terras. Os 5 episódios de Crise nas Infinitas Terras conseguiu condensar muita coisa em tão pouco tempo, porque cada episódio era um arco ali, praticamente, e aí eles conseguiram condensar muita coisa em pouco tempo. Então foi feito de uma forma brilhante, talvez, mas foi, sei lá, foi feito
de uma forma que os roteiristas simplesmente não tiveram medo de simplesmente matar metade do universo não, isso foi Vingadores, matar os universos, matar os personagens. Simplesmente foi uma decisão arriscada, inclusive a própria consequência do crossover foi algo muito mais interessante de se ver, é algo muito mais interessante da gente de esperar agora os próximos episódios e as próximas séries do que o Vingadores Ultimato fez, tá? Mas enfim, eu não quero ficar também comparando isso o tempo todo. O que eu quero dizer pra vocês é que daria pra dizer que aquele meme lá do primeiro Vingadores, do Loki e do Homem de Ferro conversando, né, o do Loki falando tem um exército e o Homem de Ferro tem o Hulk, poderia dizer que é basicamente aquele Loki seria Vingadores Ultimato e o Hulk da DC seria simplesmente a Crise nas Infinitas Terras. Mas por quê? Vingadores levou 11 anos e 22 filmes para criar aquele evento monstruoso que foi o crossover, né? No qual surgiu o Vingadores Ultimato, beleza? É indiscutível que o universo cinematográfico da Marvel é incrível, é muito bom, mas na minha opinião o Vingadores Ultimato pecou muito em várias questões de filme. Não teve ritmo, não teve várias coisas, e a Crise nas Infinitas Terras teve tudo isso e muito mais. Então, ao mesmo tempo que a Marvel conseguiu um feito monstruoso no cinema, a DC conseguiu fazer um feito mais monstruoso ainda, porque a Crise nas Infinitas Terras, ela condensa 50 anos de DC em audiovisual. Ou seja, eu não estou dizendo apenas de cinema, eu estou dizendo TV e cinema. Por que TV e cinema? Porque diferente do universo cinematográfico da Marvel, onde apenas os filmes do cinema participaram do crossover para vencer o Thanos, na série de TV, na Crise nas Infinitas Terras, a gente teve desde o filme do Christopher Reeve até Titãs e outras séries que ainda estão por vir nos próximos meses. Então você pega simplesmente 50 anos de DC em audiovisual, desde filmes. Então você viu que o Superman do Brandon Routh era o Superman de Superman o Retorno, que era a continuação de Superman do Christopher Reeve. Então, você viu o Flash da década de 90, que teve filme, teve série. Então você viu o Flash atual do cinema, o Ezra Miller, junto com o Grant Gustin na mesma cena. E você também pegou séries como Smallville, que fez muito sucesso nos anos 2000. Birds of Prey, que também foi depois de Smallville, era os mesmos criadores de Smallville, também participou do crossover. Pô, então assim, teve várias outras participações menores. Aí você pode dizer, Pedro, tudo bem, mas esses personagens não lutaram na luta final. Beleza. A gente está falando de uma série de TV. Uma série de TV não é igual ao cinema. Não tem como chamar todo mundo lá para fazer aquela cena. É muito mais rápido para gravar, é muito menos tempo de produção, é muito menos tempo de pós-produção. Então, é lógico que em relação ao cinema, o cinema deve fazer algo muito mais monstruoso, muito mais grandioso do que uma série de TV. Só que, por outro lado, o que essa série de TV, o que o Arrowverse conseguiu terminar o crossover com uma Liga da Justiça formada. Então agora a gente tem uma Liga da Justiça no cinema e uma Liga da Justiça na TV, tá? E todos eles coexistem, tá? Eles coexistem e ainda por cima os dois Flashes já se encontraram. Então o Flash da TV e o Flash do cinema se encontraram. Cara, que efeito mais monstruoso do que isso, do que o que a CW construiu? É lógico que tudo isso só foi possível porque todas essas séries do Arrowverse e Titãs tem o mesmo produtor, que é o Greg Berlanti, que é o mesmo produtor que disse que teria 3 Supermans em cena. Tá, beleza. Ele provavelmente falou isso na melhor das intenções de querer dizer que teriam 3 Supermans no crossover. Mas enfim, a CW, a DC, conseguiu construir algo na TV que não tem como a Marvel bater. Não tem. E cara, na minha opinião, todas as séries da DC são muito melhores do que as séries da Marvel. Aí você vai dizer, ah, Pedro, e Demolidor? Cara, Demolidor é muito boa, mas ainda assim é diferente das séries da CW. Ah, você pode falar assim, ah, a série da CW é série muito basicona, sempre é igual, não sei o que. Beleza, mas olha o que Arrow construiu. Arrow começou lá em 2012 e montou todo esse universo compartilhado da DC na TV, que depois disso cresceu tanto a ponto de ser possível fazer o Crise nas Infinitas Terras acontecer da forma tão grandiosa que fez. Os efeitos especiais deixaram a desejar? Sim, deixaram, tá? Isso é nítido, né? Mas é aquilo que eu falei, TV não tem tanto tempo de pós-produção quanto o cinema tem. Então, por um lado, a gente tem uma coisa menor, um crossover maior, assim, em questão de conteúdo, né? São 50 anos condensados em 5 episódios de 42 minutos contra um filme de 3 horas. Por outro, a gente tem efeitos especiais, né? Um efeito especial, né, bem mais básico, não chega a ser a cena monstruosa de luta que foi a cena de Vingadores Ultimato,
mas de qualquer forma, o que mais importa sempre é o conteúdo, e o conteúdo que teve o Crise nas Infinitas Terras é inigualável. É inigualável. Cada episódio teve ritmo, teve ação, cada episódio teve... É lógico, teve alguns diálogos lá bem fraquinhos, né? Eu achei, assim, tipo, revirei o olho algumas vezes, mas de forma geral, todos os episódios foram muito bons. Eu chorei nas 2 vezes que o Oliver morreu, eu chorei na homenagem que teve ao Oliver no último episódio, eu vibrei com a Liga da Justiça sendo formada. Cara, foi incrível. E a forma como terminou, Vingadores Ultimato terminou com a gente, assim, meio de luto, porque não só alguns Vingadores morreram e se despediram do universo cinematográfico Marvel, mas a gente não conseguia ver uma luz no fim do túnel para uma continuação. Coisa que Crise nas Infinitas Terras nos abre um mar de opções. Temos agora uma Liga da Justiça na TV. Cara, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é finalmente ter na TV, além de cada série desses personagens isolados, ter uma Liga da Justiça na TV? Por que não, ao invés de um crossover, eles não fazem uma série isolada da Liga da Justiça? Por que não? É lógico que tem várias outras coisas também a se falar do Crise nas Infinitas Terras que eu vou deixar para outros vídeos, porque simplesmente há muito conteúdo para se falar, para se discutir sobre o que aconteceu e o que pode vir a seguir nos planos da CW, nos planos da DC, para os próximos heróis, para as próximas aventuras. Com muito pesar que eu digo que finalmente Arrow está acabando, mas está acabando sim, fechando com chave de ouro, como Stephen Amell disse ano passado, quando disse que a 8ª temporada era a última de Arrow. Cara, eu assisto Arrow desde o início e simplesmente é a minha série favorita de super-herói. Flash vem em segundo, tá? Mas, assim, a 7ª temporada já tinha acabado, se tivesse terminado na 7ª temporada já tava ótimo, mas a 8ª, cara, a cada episódio foi uma carta aberta de amor aos fãs, e agora a morte do Oliver Queen, de fato, na Crise das Infinitas Terras, só mostrou que realmente eles souberam trabalhar o herói que causou tudo isso, o herói que começou todo esse universo compartilhado da DC na TV. Então, galera, é isso que eu quero dizer. Crise nas Infinitas Terras, pra mim, foi o melhor crossover de todos os tempos. Não é perfeito, eu esperava sim 3 Supermans em cena, como o Greg Berlanti tinha dito, mas pelo visto ele se atrapalhou na forma de dizer que haveriam 3 Supermans em um episódio só, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Crise nas Infinitas Terras? O que vocês esperam para os próximos episódios das séries de super-heróis? Será que vai ter uma série da Liga da Justiça? Ou será que vai ter um outro crossover onde vai ter a Liga da Justiça? Há muitas possibilidades em aberto. Há outras coisas que eu quero falar também sobre outros super-heróis, possivelmente que vão acontecer depois desse crossover, tá? Mas deixa para outros vídeos, porque cada coisinha que eu tenho a falar dá para desmembrar muita coisa. Há muita mais coisa sobre Smallville a se falar. O que aconteceu de Crise nas Infinitas Terras em relação a Smallville? Será que conseguiu honrar o legado de Smallville? Tem isso e muito mais coisas sobre Smallville que merece ter um vídeo próprio somente para falar sobre Smallville e Crise nas Infinitas Terras. Isso haverá nos próximos dias aqui no canal. Beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Compartilhe com seu amigo que gosta muito do Arrowverse. Compartilhe com seu amigo que gosta mais de DC do que Marvel. Assim, eu gosto muito da Marvel, mas eu tenho que admitir que a DC na TV é imbatível, tá? É isso.